estamos para mais um episódio do Conversas de Amarelo e Negro e temos aqui connosco António Lopes Silva, antigo presidente da Associação Desportiva de Faf de 1998 a 2002, foi vice-presidente também na década de 90, foi seccionista do handball na década de 80, fez parte da comissão de auxílio que ajudava o Faf na altura também a, digamos assim, a angariar fundos com várias atividades muito reconhecidas aqui na cidade. É um gosto estar, que esteja aqui connosco para falarmos um bocadinho do passado da Muito Associação obrigado, Desportiva de Faf. eu é que agradeço e é sempre com muito orgulho e com muita vaidade até que falo sobre a Associação Desportiva de Faf. Temos aqui muitos assuntos para abordar, mas eu começo um bocadinho pela altura em que se torna presidente do Faf e saberá dizer isto com mais certeza do que eu, que disse alguma coisa como aproximadamente que o Faf até aí tinha tido presidentes ricos que deixaram o clube mais pobre e que a partir daí ia ter um presidente pobre que ia deixar o clube um bocadinho mais rico. Como é que foram esses inícios? Foi uma fase muito difícil, porque eu herdei e um grupo de pessoas, mas eu falo por mim, quando realmente fui eleito membro de uma comissão, para liderar uma comissão administrativa em janeiro de 98 e mais tarde, em maio de 98, é que formalizamos uma candidatura à direção do qual eu fui presidente, mas eu e um grupo de pessoas herdamos uma situação muito difícil. E porque vinha de uma gestão que não foi muito capaz, com muitos processos em tribunal, com atletas, com funcionários da lavandaria, com funcionários da natação, muitos problemas mesmo. E eu e um grupo de pessoas juntamos e conseguimos levar para a frente os destinos do Faf, mas com muitas dificuldades. E nem é bom lembrar e recordar, às vezes digo mesmo para comigo próprio, como é que foi possível? Não fui sozinho. Tive gente muito boa que me ajudou muito, outros nem tanto, mas há uma série de pessoas. Mas eu quero aqui realçar uma pessoa que foi preponderante. E hoje tenho pena que, pelo que sei, já não pertence à família da Associação Desportiva de Faf, mas direi sempre isto. Essa pessoa, esse homem, foi incansável. E se não fosse ele, não teria sido possível levar o nosso trabalho a bom porto. Essa pessoa é o Dr. Laurentino Dias. Foi um estratega, foi tudo. Ele foi mais que tudo na Associação Desportiva de Faf. Foi um homem fundamental. Sem ele, eu não teria ido, ou melhor, nós não teríamos, não nos teríamos metido naquilo. E ele, com a sua perseverança, com a sua atuação, com o seu querer também, e demonstrou mais do que uma vez, e hoje, como disse, foi fundamental. E ele conseguiu arrastar outras pessoas. Mas realço, e não vou falar noutras pessoas, porque se calhar vou-me esquecer de muita gente, certo. Inclusive as pessoas da minha direção, que foram fantásticas no trabalho que tivemos, mas tenho que dizer, direi sempre até ao fim da minha vida, a Associação Desportiva de Faf, em 1998, quando eu tomei conta eu não tomei conta, que eu não era o dono, mas quando eu fiz parte dos órgãos sociais da Associação Desportiva de Faf, primeiro como coordenador de uma comissão de gestão, de janeiro de 98 a maio de 98, e em maio de 98, eleito por 2 anos até 2000, direi sempre, o Dr. Laurentino foi fundamental naquilo que conseguiu fazer, naquilo que conseguiu trazer para o clube e da forma como nos apoiou. Como é que encontrou o clube na altura, quando assumiu os destinos? Na altura já não havia o handball na Associação Desportiva de Faf? Não. Salvo erro, era o Manuel Machado o treinador? O Manuel Machado já era treinador da Associação Desportiva de Faf, juntamente com um grupo de jovens que vieram de Guimarães para aqui. Exatamente, sim. Agora, sim. Dificuldades muitas dificuldades também a nível até de material para treino na altura, tudo, muitas, e sobretudo processo em tribunal. E muitas dívidas a fornecedores, então ninguém me peça para dizer que eu não gosto muito de falar desse passado, e sobretudo, pronto, as pessoas fizeram o que puderam
pelo clube, e quando são eleitas, penso que são eleitas para dar o seu melhor, não foram capazes. E eu e outros apanhamos isto, mas filo com gosto na altura. Hoje, se calhar, com esta idade eu não faria, mas naquela altura eu cheio de entusiasmo, provocado também pelo Dr. Laurentino e pela paixão que eu tinha pelo futebol e pelo FAF e pela Associação Desportiva FAF. Metemos mãos à obra e conseguimos. É evidente que gostávamos de ter feito mais, mas foram momentos muito difíceis, e eu em particular, enfim, eu digo, já disse em conversas que tenho sobre o FAF, que é os quais eu tenho sempre um prazer em ter, e juntamente às vezes com amigos, e recordar até tempos antigos, que eu passei como presidente e como responsável ao máximo pela Associação Desportiva de FAF de 98 a 2002, 4 anos, 2 mandatos, e eu digo e é verdade, isto é verdade, chorei lágrimas pelo FAF. E não é preciso dizer, mas não sou nenhum herói. E há uma senhora que é viva, que me apanhou um dia a chorar, eu no dia 16 de maio. Refugiei-me no campo do FAF, que eu não... Eram tantos os problemas por quais eu passei, tantas dificuldades, noite sem dormir nem se fala. Então, quanto aos resultados, depois de um resultado mau, então eu não dormia, já sei que era uma noite perdida, mas e essa senhora um dia, que era funcionária da Associação de FAF, a dona Lina, que é que lavava os equipamentos, e encontrou-me lá, e eu estava lá, o que é que está aqui? Olha, é uma história que eu tenho para contar, isto não mas faz parte deste contexto. Só para dizer que realmente foram períodos difíceis, e ela encontrou-me lá no dia 16 de maio, que era feriado, eu não trabalhava, e também não, pronto, está aí, para estar metido em casa, fui até o sentei-me lá, estava na escada que dava para os balneários, e ela, o Sr. Silva, o Sr. Presidente, quem é que está aqui? O Sr. Silva, o Toninho, não sei como é que ela me disse, quem é que está aqui? Eu estava a chorar, banhado em lágrimas. E ela ficou incomodada com aquilo. Ainda ela mesmo diz. Uma vez encontrei o senhor a chorar, dizer, porquê? Por causa do FAF. Mas, enfim, é uma história. Não sou nenhum herói, não sou nenhum super, não gosto mais do FAF que ninguém, mas eu sou muito responsável, e sempre quando as coisas cometi, deixei tudo para trás. E deixei algumas coisas para trás que eu devia ter feito na minha vida. Enfim, não estou arrependido, nada. Mas foram períodos difíceis. Agora, não vou entrar aqui em pormenores, porque coisas que, desde fornecedores, eu encontrei o FAF completamente pauperado, com a ajuda de muita gente. Conseguimos algumas coisas bonitas e fomos... A vida do FAF foi andando e fomos pagando aqui, com perdão ali, outro perdão acolá de fornecedores, outros reduzindo, outros dando a cara, outros não reduzindo nada, mas lá fomos vivendo, lá fomos sobrevivendo, e deixei o FAF mais, é evidente, mais, pelo menos, não havia os fornecedores a bater à porta, e as dívidas estavam todas controladas. É evidente que não paguei tudo. Há dívidas que foram acumuladas, mas, por exemplo, o Plano Mateus, que a gente aderiu, a pagar escrupulosamente e a cumprir integralmente, nunca falhou uma prestação quando eu saí, e eram 352 contos por mês, na altura era contos. Falando hoje aí dá 1.750 euros. Sim. Isso porque não havia forma de fazer de outra forma. O que fosse dito para cumprir, teria que ser cumprido. E fomos cumprindo, com a ajuda de muita gente. Digo que isto não foi mérito meu só. Foi mérito de muita gente que me ajudou, contribuiu, que esteve comigo, mas mérito também da sociedade civil, das pessoas amigas do FAF, que até nem ao futebol, algumas, empresários. Outros nem por isso. Também têm essa mágoa. Outros nem por isso. Mas alguns foram muito meus amigos. Eu tenho um grande empresário do FAF que me disse, mais do que uma vez, quando eu batia lá à porta para lhe pedir dinheiro, para ajudar o FAF, e ele dizia-me assim, saia depressa lá para fora, que eu só lhe dou porque sei que o senhor não vai para, como faz muitos colegas meus, para dar nas vistas. Você vai por paixão. E quando você sair de lá, eu não dou mais um tostão. Quem quiser vaidades, que as pague, mas o senhor não está lá por vaidade. Eu não digo quem é agora, digo quem é, mas agora não digo. E dizia-me assim, e muita gente que me dizia isso. Você ajuda porque você anda lá sem outras intenções. Agora, se for algum colega meu, empresários, falam no meio empresarial, eu não tenho nada contra os empresários. Atenção, FAF sempre viveu dos empresários, e há excelentes empresários em FAF, e quem dera que houvesse muitos mais. Era sinal para que, não só para o futebol, mas para a cidade. Quanto mais pessoas com empresas, e sobretudo empresas sólidas, melhor para todos. Claro.
A nível de... Outro Sim, problema, desculpa. força. E também é uma história que, bem, aliás, é só para reforçar, acho que foi o Armando César, depois um dia no jornal, que eu disse numa entrevista, como faziam às vezes, até na rádio, e para o jornal, que eu disse isto e nunca mais me esqueço, que ele também a cada passo me fala disso. Sou o maior pedinte de Faf, e era. Eu naquela altura pedia a toda a gente. Eu nunca entrava, por exemplo, para um jogo, o jogo começava às 3. Eu estava ali, ou sorteio do carro, ou isto ou aquilo, para um contacto, o jogo só ia para o meu lugar, que era o camarote presidencial, e às vezes lá estava o presidente do clube visitante, e às vezes até convidados. O jogo já tinha começado, porque era ali que eu fazia os meus contactos. E eu pedia a toda a gente, às vezes eu por 25 euros, 5 contos na altura, eu fui daqui a Moreira de Rei, para o sorteio do carro. Eu fui com 5 bilhetes, não digo quem é a pessoa, fico com 5 bilhetes, eu lá fui, meti-me no carro. É vida. A gente, sim, era para ajudar a Associação Desportiva exatamente, FAF, não é? E portanto eu, como disse, eu sou assim, por natureza. Quando me meto nas coisas eu deixo tudo para trás e até me envolvo demais e por incúria ou por desleixo eu não falho. Posso falhar por outras coisas, por incompetência. Mas por dizer, eu não vou, não, tenho que estar. Agora, às vezes, a incompetência também, não sou mais que... E também sei as minhas limitações. Agora, por incompetência posso falhar. Agora, por deixar andar e por não ligar e por desinteressar-se, quando me meto nas coisas, é para ser ou então desisto. Felizmente, levei até ao fim, até 2002, depois saí. E agora sou um adepto que sofre um bocadito. E agora, um bocado até desiludido. Mas podemos falar nisso daqui a bocado. Não tem sido fácil os últimos tempos, vamos ver como é que corre, não é? Sim, exatamente. A nível de resultados, na sua altura, salvo erro em 98-99, a equipa até ainda faz um terceiro lugar na segunda Divisão B. Sim. Uma época até, digamos assim, estável. Na época a seguir tem aquele jogo grande nos quartos de final da Taça com o Porto. Salgueiros. Também o Salgueiros. O Porto é 99-2000, não é? Depois vai às Porto é 99-2000, foi o primeiro, acho que foi o primeiro jogo Sim. que foi na televisão da Associação Desportiva. Exatamente. Que é que recorda desses tempos? Olha, eu recordo, mas concretamente o jogo do Porto ou dos Salgueiros? Dessa fase. Olha, eu tenho uma história muito engraçada com portanto, nós tínhamos uma equipa razoável em termos de tínhamos equipa boa, podia dizer que tínhamos uma equipa boa e por isso é que fizemos uma boa figura na Taça de Portugal. Agora, houve um jogo em 99, era o nosso guarda-redes, tínhamos aquele rapaz de Guimarães, o Nuno Claro, e uma série de moços, e acho que não tenho certeza, mas não, mas já treinador. Nós fomos jogar quase um jogo decisivo, quase, porque se perdêssemos, mas eu na altura não tinha muitas aspirações a ir mais longe, porque os problemas financeiros já eram tão grandes que era o que mais me preocupava. É evidente que os resultados esportivos, mas não descer naquela altura, fazer um campeonato tranquilo era o objetivo, porque os problemas financeiros eram muitos e esses afogavam tudo e não nos deixavam pensar em mais altos voos. Mas estou convencido que se a situação do FAF nessa altura fosse outra, e eu recordo-me dessa época, quando nós fomos jogar ao Friamundo e perdemos 1-0, o nosso guarda-redes era o Nuno Claro, o Alex, aquela equipa, o Rego, o Flávio Meireles, etc. Sim, o Primo, e nós perdemos 1-0, e até foi um jogo tão mal perdido, e à altura, se nós realmente tivéssemos a capacidade financeira, mais um pouco de capacidade financeira, e se tivéssemos aquela ilusão de não, vamos apostar, se apostássemos num ou outro jogador, se calhar nessa época tínhamos subido, porque nós fizemos uma época fantástica, ficamos em terceiro, e o Friamundo, e perdemos um jogo que nós se ganhássemos ao Friamundo, na casa deles, nós passámos para primeiro. Mas na altura a preocupação era realmente os resultados esportivos, que tranquilidade acima de tudo, não descer, e a preocupação era que pagar direitinho, pagar aos jogadores. Uma das preocupações que eu tinha, que isto bem, a conversa vai surgir, e se calhar isto não é muito a linha o escalonamento não é muito certo, sim, mas isto bom surgindo. A minha preocupação é que era que os funcionários e os atletas ao fim do mês recebessem. Eu entrava naquelas portas todos os dias, por aquela porta, e assim, tenho que ter dinheiro para pagar ao fim do mês esta gente. Funcionários, funcionários de secretaria, massagista, as camadas jovens, e esse era logo na primeira semana do mês, com que dinheiro? Com a cotização dos sócios,
pagámos o plano Mateus e dava para pagar os massagistas. Pronto. E depois os jogadores era outra levada. E íamos pagando. Pronto, mas a primeira preocupação é eu entrar, que eu tinha muitas vezes, e dizer para comigo mesmo, tenho que pagar direitinho, esta gente tem que receber no fim do mês. E o mês passava tão depressa. Ai, já estamos outra vez no fim do mês. E ainda não, dia 20 e tal, não há dinheiro. Mesmo para os atletas, sempre uma preocupação, porque quem trabalha gosta de receber. Mas voltando a essa época, fomos jogar ao Futebol Clube Porto, para a Taça de Portugal, muito bem recebidos pelo Futebol Clube Porto, no antigo Estado das Antas, e pronto, perdemos 3-0, 3 golos de penalti. E 3 golos de penalti do Jardel. Foram 2. Foram 2 ou 3? 2 de penalti. São 3 de Jardel, mas 2 de penalti. Salvo eu creio que foram 3 penaltis, mas não tenho a certeza. Eu tenho esse jogo gravado em casa, ainda não o vi. Tenho gravado em casa na cassete, VHS, nunca mais vi, nunca mais me deu vontade. Pronto, passou-se, mas tenho em casa gravado. Eu creio que foi 3 golos de penalti. O nosso guarda-redes é um rapaz de Alentejano, o Hugo Gomes, até há uma história nesse jogo que... Não tenho assim história... Esse guarda-redes, na altura, supostamente teve que jogar esse jogo? Ou... Não, há coisas que eu não sei. Eu sei que nesse jogo houve atletas que ficaram muito melindrados com o professor Manuel Machado. Mas ele era o treinador e eu nunca, jamais, nem... quem me conhece perfeito sabe que eu nunca faria uma coisa dessa, dizer isto ou aquilo, ou dizer o que quer que fosse ao treinador, ou então também nas aquisições. Enquanto presidente, eu nunca meti um jogador que eu dissesse assim ao treinador, este jogador tem que ficar. Não era da minha área, não tinha nada a meter isso. Agora cheguei a dizer, eu sei que há presidentes que fazem isso, e aquele tem porque amizades. Eu, sinceramente, nunca fiz isso. Porque eu disse muitas vezes a treinadores, inclusive a Manuel Machado e outros, olha, aí quer vir treinar, deixa-o treinar. Olha, qual é o lugar dele? Joga neste lugar. Já temos... mister, deixa-o jogar, depois beija. Não me diga que não é rapaz. Porque eu tenho uma história muito... E a pessoa que melhor compreendia isso era o Vital, que esteve aí, que não fomos felizes com ele, que ele dizia muitas vezes, presidente, sempre tiver... É muito bem. Olha, eu vou-lhe contar uma história que eu tive comigo. Eu era treinador do Famalicão, ia passar lá o Armando, que jogou no Braga e depois no Benfica, e no Vila Real, e ele e outro rapazito pediram para treinar. E eu disse assim, não deixo. Não. Recusei o treino ao Armando, que depois foi jogador do Benfica Internacional, e era do Braga, o defesa direito. E eles, se for por aí assim, foram para Vila Real, e lá jogar na Vila Real, olha, chegou onde chegou. Portanto, nunca mais recusarei. E ele entendia muito bem isso, mas eu nunca disse assim, olha, ele tem que ficar ou não. Olha, depois vejo, dê-lhe uma chance. Sério, então não vale a pena. O professor, com o Machado, então, isso é que fiz muito. Nunca me meti cunhas, por assim dizer, para jogar este ou aquele jogador. Não, nem para fazer contrato, porque depois o treinador um dia vai dizer, o senhor está aqui porque... Portanto, era o que dentro das possibilidades do clube. Claro. E na altura o Faf passava por algumas dificuldades. Mas voltando ao futebol do Porto, não tenho essa história nenhuma, sei que o Porto... Um dia de muita chuva, muitos fafenses nas uma chuva muito miudinha, eu sempre que até o meu filho inclusive estava lá na claque do Faf e dizia, o meu filho está ali, podia estar aqui à minha beira, ele não quis ir para a beira dos amigos do Faf, e eu até fiquei contente por ele ter feito isso. Jogou o Vitória Bahia, o Futebol do Porto jogou com a equipa completa porque no ano anterior tinha sido eliminado pelo Torriense. E eu disse assim, olha, pronto, perdemos 3-0, mas depois com o Salgueiros tenho uma história muito engraçada. Força. Com o Salgueiros é uma história, pronto, para além de ser um feito fantástico. Foi um feito fantástico. E das coisas, se calhar, enfim, foi um dos jogos que eu nunca me recordarei como presidente, foi das coisas, dos dias felizes que a gente tem. A gente também tem dias felizes, embora às vezes os infelizes, sobretudo nos resultados, sejam maiores. Que na semana anterior o professor Manuel Machado chegou à minha beira e disse ao presidente, encontramos à saída de um treino, que às vezes chegava e eles já tinham saído, às vezes ainda falámos um bocado, mas não falámos todos os dias. E às vezes também por telefone também não falávamos. E ele, presidente, havia um acordo, um contrato com os jogadores que eram os prémios de jogos. Cada vitória em casa era 15 contos. Não, vitória fora era 15 contos. No nosso campeonato, e vitória em casa era 10, ou 7,5, 7 contos 500, isto em contos na altura, depois veio o euro em 2000, portanto em 98, isto em 98, 99, e lá quando foi o jogo de Salgueiros.
E ele disse-me assim, Presidente, olha, sou o jogo de domingo, ou de sábado com os Salgueiros, ou de quarta para a taça com os Salgueiros, como o prémio de jogo é 15 contos hora, com a equipa do nosso campeonato. Se fosse da segunda liga, seria 30 a dobrar. Como é o escalão da primeira, Presidente, se ganharmos, são 45 contos para cada jogo. E eu, pronto, está bem, professor, aceito. Tá. Convencido que nunca seria, ainda bem que os pagamos. Convencido que, mas ele tinha fé. Eu convencido, e ganhamos mesmo aos Salgueiros, e lá foram 45 contos para cada jogador. Na altura que já era muito dinheiro. Em 99, 2000, que era que 99. E eu já rato, o professor Manuel Machado, mas foi verdade, e eu paguei com todo o gosto. É evidente que nesse dia também, cá está, por influência do Dr. Valentino Dias, eu fui com ele, encontramos lá na bancada, não com o presidente dos Salgueiros, de quem ele também era muito amigo, que era o Linhares, o José António Linhares, e ele encontrou lá um amigo de Faf. E também a história é engraçada, porque o Euro tinha começado há pouco tempo. O Euro tinha começado há um mês ou dois, aquilo foi... E havia dificuldades em converter a moeda, e eu também tinha dificuldades em converter a moeda. E entre o Dr. Valentino, lá com o amigo dele, e meu amigo também, depois não ficamos assim muito, mas ficamos razoavelmente amigos, e ele disse, tem que dar aí um prémio para o FAF, é uma ajuda. E ele disse, pronto, lá foi ao livro, um senhor que era do Porto, mas que era cá do FAF, e era amigo do FAF, e depois até saiu antes do jogo acabar. Foi ver os Salgueiros FAF e foi antes do jogo acabar. E ele tivemos lá para aí 5 minutos. Disse ele, olha, eu quero dar não sei quanto, 4.000 euros na altura, 800 contos. Ele disse, eu quero dar, pronto, vou dar 800 contos ao FAF. E quanto, mas os cheques já eram euros, foi naquela fase, dizia ele, oi, quanto? Ora, 800 contos, tivemos lá para aí 5 minutos, os três a pensar, e quanto é euros? E quanto é? E quanto não é? Eu disse, ora, quanto, não sei o quê, e 4.000 euros. Trouxe um cheque na mão de 4.000 euros e ganhamos aos Salgueiros. Mas a história é engraçada, estivemos ali 5 minutos, ou mais, os três a conversar. E quanto é? E era um empresário. Ainda era aquela fase aquela fase, toda a gente tinha dificuldade em converter. O correspondente a 1.20482, o euro é o 200 escudos mais 4.82. Ora, 1 euro dá, dividir, e não sei. Não, e dizia não, eu acho que é tanto, e eu acho que é tanto. E disse, não, 4.000 euros. Mas, às vezes, se calhassem saber mais ou menos quanto era em contos. E trouxe e por esse dinheiro paguei o prémio do jogador, 45 contos a cada jogador, já era muito dinheiro. Era o triplo de um jogo normal. Essa é a história do Salgueiros. E foi muito bonito no Salgueiros, foi muito bonito. Depois é que fomos ao Porto. Sim, nós depois é que fomos ao Porto. Nós depois fomos ao Porto. Na época seguinte, o treinador, Manuel Machado, não fica, ou seja, o FAF também estava a passar por algumas dificuldades. Na altura o treinador poderia eventualmente ter ficado cá se as condições poderia, mas apareceu numa proposta irrecusável. Financeiras fossem outras. Foi o Moreirense. E ele acaba por fazer no Moreirense o que podia ter feito no FAF. Fica essa mágoa de não ter conseguido... É uma mágoa. Eu não tenho mágoa. Mágoa, ou seja... Sim. Aquela... não ficou um trabalho completamente exatamente, feito, se o FAF tivesse uma situação financeira boa e tivesse assim um empresário género como teve o Moreirense, que é um homem que é um grande empresário e teve uma perspectiva de futuro e estava muito bem financeiramente, é evidente que se calhar o projeto do Manuel Machado seria feito aqui em Faf em vez de ser no Moreirense. Mas nós não tínhamos capacidade financeira. Na altura, como disse, a preocupação era os resultados esportivos, que são sempre importantes e são os que balizam o trabalho de uma direção e só o que é mais, porque atrás dos resultados esportivos tudo gira. Mas a parte financeira na altura também era muito preocupante e não havia forma alguma de apostar naquela fase. Não havia hipóteses. A não ser que surgisse alguém mas também não andei à procura e também a minha missão era levar tudo até ao fim, porque é evidente que nessa altura com o professor Manuel Machado, que o grupo que ele tinha, entretanto também foram 2 ou 3 jogadores com ele, foi o Armando, foi o Primo, creio o Flávio Meireles, e eu, Flávio Meireles, e o Alex. Sim. Tudo fiz para eles ficarem no FAF. Mas quando eles me disseram que então o Flávio Meireles, quantas vezes eu falei, a só, seja ninguém saber, eu e ele,
para ele, e era um excelente jogador, para o Faf, e depois não foi possível, porque os valores, ele, um dia diz-me ele assim, Presidente, não fala mais comigo sobre isto, porque eu gosto tanto de si, e hoje sou amigo dele. Ele já prometeu que havia de qualquer dia cá comer uma vitela, anda sempre a dizer que vem, nunca mais vem. O Flávio Meireles era um bom vivanda, um bom rapaz, muito alegre, muito bem disposto e tal. E eu depois tinha a relação de amizade, porque ele era de Ribeiro de Pena e uma vez encontrei a mãe via sempre ao futebol. Depois eu até arranjei amizade com a mãe, uma senhora professora, que era impecável e tal. E, portanto, o rapaz o Flávio era assim, e eu tinha assim um certo à vontade para falar com ele. E ele disse, Flávio, vamos resolver isso hoje. Diz ele, Presidente, não é? Vocês não me conseguem dar o que o Moreirense me dá. E eu gosto tanto de si, e gostava tanto de ficar no Favo, que ele até, inclusive, andava aqui a estar em meio dele. Mas ele, estudos, para ele nunca levou aquilo muito a sério. E era mais brincalhão do que... Pronto, enfim, é apenas uma parte. Na época a seguir o Moreirense acaba por subir e o Favo desce, não é? Exatamente. Foi das... Pronto, é destas coisas. E com uma equipa caríssima. A Associação de Subida do Faf no ano fomos contratar o Vital, Francisco Vital, que tinha estado nos Chaves, umas referências excelentes, um homem de futebol, enfim, falhou redondamente. Não correu bem. E só com jogadores de segunda divisão, da segunda liga, não era da segunda B, da segunda liga. E eu cito uma série deles, e até o Miguel Barros, um fracasso total, em termos desportivos, atenção. O Nelo, que foi do Benfica, fazia parte dessa equipe. O Paulo Miranda, um médio jogadores que tinham jogado todos na segunda liga. Na altura, creio que nos chamavam assim. Na segunda de honra. E... Depois, na época a seguir, em 2002, acaba por se subimos, despedir, entre aspas, na presidência com essa subida. Como é que foi essa fase final e também esse fim de ciclo para si? Olha, depois descemos à terceira divisão, e depois fomos contratar começa o treinador o Soeiro. O Soeiro, sim, que já tinha acabado a época tinha anterior. Acabado e a perspectiva era que a ideia que nos dava é que era um treinador que nos dava algumas garantias, mas depois começamos a ver os primeiros jogos, a equipa não correspondeu, e então resolvemos mudar o treinador. A dita chicotada psicológica, quando não há resultados, o primeiro é o treinador, e acontece a todos. E então fomos jogar o Valença e subimos. Sim. Atrás do Vianense, salvo erro, não foi? Atrás do Vianense, fomos jogar atrás do Vianense. Nós fomos jogar a Viana e depois no último jogo tínhamos aqui o Maranhense, ele já tinha descido, mas também o último jogo que nós fomos a Viana, empatamos lá 0-0, nos últimos 5 minutos o Vianense também não saiu de lá atrás, então o empate também lhes dava, e a nós também nos dava, nós estávamos a fazer as contas. O último é o Maranhense, que já desceu de divisão, já jogava com os Júniors, e ganhamos daqui 3-0 no último jogo. Nós basta ganhar o último jogo em casa, e o Vianense também não interessou muito nos últimos 5 ou 7 minutos, portanto foi um 0 que serviu às duas equipas, e subimos. E subimos, e depois eu saí, aliás tinha dito, eu estou cansado, porque foi muito saturante, e a minha vida, e não só, mas também cheguei a dizer a alguns colegas meus da direção, aqueles mais próximos de mim, que há sempre aqueles mais próximos, sobretudo aqueles mais do futebol, que na altura se eu sentisse outro apoio, eu se calhar fazia mais um mandato, mas também não me senti muito apoiado em termos de pessoas que até devia. E eu estou muito à vontade para dizer, a Câmara Municipal de Faf não vale a pena estar a esconder aquilo que sinto e aquilo que senti na altura. Eu senti na altura que se calhar não era a pessoa desejada no Faf, e desabafei, o Dr. Laurentino tentou, e por isso eu bem fazia, que eu, além de tive uma relação excelente com ele enquanto Presidente da Assembleia Geral, mas um Presidente da Assembleia Geral muito metediço, isto é, entre comas, no futebol, que ele vinha aos sábados, como deputado, queria ver, participava, e eu gostava que ele fosse assim. Ele gostava que ele fosse assim, porque era uma pessoa que se interessava muito e que sentia muito o facto. Eu lembro uma vez, ele visou de Lisboa, fomos jogar a Valpassos, e ele passou lá.
Dizia, eu não jantei, nem comi nada. Mas lá era realmente, nesse aspecto e noutros, por isso é que eu digo ao Dr. Laurentino Dias, em termos no início em 98, quando eu fui para presidente do FAF, e antes mesmo da comissão de comissão administrativa, e depois como presidente, tive sempre um acompanhamento muito, muito, muito grande da parte dele, com incentivos, com estratégias até que ele planeava e que ajudava. É evidente que também ele não concretizou tudo, mas ele arranjou-nos muito, ajudou-nos muito, ajudou muito o FAF, e eu na altura, com muita pena, eu disse ao doutor Laurentino, eu pensei, mas eu senti que da parte da autarquia, não, eu acho que merecia mais qualquer coisa. Eu não, o clube uma vez, há coisas que ficam. Uma luta titânica, eu com tantos problemas para resolver, do FAF, eu e a minha direção a dar tudo por tudo, as instalações eram municipais. Eu sei que o FAF esteve cedido por 80 anos ao clube, e o FAF o clube é que teria que organizar-se e tudo o que fosse necessário fazer. O relevamento era nós que pagávamos, como é evidente. O tratamento da relva, e depois fizeram o campo de baixo da relva, o arrelvamento do campo de baixo também, pagávamos à empresa, etc. Não queríamos que a Câmara pagasse isso. A Câmara dávamos o subsídio ordinário, que era assim que estava estabelecido. E que eram na altura 18 mil contos. 90 mil euros. Portanto, passou de 12 para 18, mas não, era insuficiente. Atendendo ao momento que o FAF passou, acho, e da forma como foi gerido, acho que nós como prémio, o clube como prémio devia, mas é uma conversa para ter com quem de direito. E agora também, mas como é apenas uma forma de recordar. E eu gostaria mais que a Câmara, porque era municipal, e o que faziam todas as câmaras depois do país abaixo, eu falava com presidentes de câmaras, com presidentes de futebol, olha, falo o Caetano, aquele pequenino que jogou no Tirsense, era presidente do Paredes na minha altura. Eu falei com ele uma ou duas vezes, que nós íamos lá jogar. Sabem o que é que ele me disse? Diz lá, a falar de placares, os placares lá ia nós é que tínhamos que desfazer. E tal. Diz, presidente, acha que eu aqui em Paredes, os placares, isto é tudo, a Câmara que organiza isto tudo. É evidente que o papel das câmaras também não é esse. Mas também é importante sentir o apoio da autarquia, porque o FAF era o clube mais representativo, e vai continuar a ser, independentemente... Se tivesse tido outro apoio, continuaria. Exatamente. Okay. Não era que fosse... Mas ele, inclusive, até dizia, acha que ele também tinha muito dinheiro, o Caetano não precisava, e era uma figura, mas acha que sou eu que vou andar atrás dos cartazes? Eu tenho um beijo na Câmara que trata disto tudo, ele é que o presidente, isso é um trabalho com ele. E eu disse, que sorte vocês têm. Eu tenho que ir a não sei o quê, com o meu carro, lá vou não sei o quê, vou buscar um placarzinho, depois mandava fazer o placar na Bercina, etc. Isto é apenas uma parte. Portanto, eu gostaria de sentir mais nem que fosse assim, mais um bocadinho de... Não digo moral, que o apoio moral também é importante, mas estes homens estão a fazer um trabalho pelo FAF, que é de louvar. O FAF podia ter fechado portas. Passamos momentos tão difíceis e não haver assim um miminho, como se costuma dizer, da parte da autarquia, do reconhecimento do trabalho e até pela história do FAF poderia... Eu senti que necessitava disso e que merecia isso e que o clube merecia isso. E não tive... Para dizer o que eu senti, que me repugnou e que mexeu comigo, eu estava a trabalhar no meu local de trabalho, como foi sempre nas finanças, e recebo uma chamada do roupeiro, que era o homem das instalações, no fundo, que era o Cardoso. Era um senhor que agora está reformado, e diz lá, presidente, está aqui uma porta, havia uma porta à entrada para meter os carros para dentro do estádio, portanto ainda havia aquelas goritas, e ao lado havia uma porta muito de ferro, encaixava ali, e aquilo tinha uma manha para se fechar e tal, e ele fechava aquilo, era ele que tratava daquilo, quando ia embora e tal, que era o trabalho dele, e ele ia, presidente, está aqui um perigo aqui no campo, o que é que se passa, Cardoso? E ele, está aquela porta que dá para acesso lá para o campo, para os carros, para estacionar atrás daquela baliza à beira da piscina, aquilo normalmente estava aberto, até para estacionar carros. Aquilo está mesmo a cair, aquilo se cai, ainda mata. Aquela porta era muito grande, aquela porta encaixava, aquilo desengolou. Houve qualquer problema ali e ela estava mesmo a cair. Dizer-se, ainda se cai, ainda mata alguém, se vai passar, ainda mata alguém aqui, dizer que perigo aqui está a presidente, eu não sei como é que é de fazer. E eu,
E eu, Cardoso, eu agora o que é que eu vou fazer? Eu, o Selbino não é capaz, já disse que isto está aqui um perigo, não é? Que era o responsável pelas instalações. E eu peguei no telemóvel, no meu trabalho, liguei para uma pessoa da Câmara, um vereador na altura, e recebi uma resposta que me indignou, que eu disse, e eu até depois também usei-me assim um bocadinho de uma manha, mas não consegui nada. E que me disse assim, não, Sr. Presidente, tenha paciência, assim com os modos, enfim. Tenha paciência, a Câmara já dá dinheiro para isso, a responsabilidade é de vocês façam as obras, ponham o material, é que tem que pôr a porta, não sei, nós já damos dinheiro para aí. Não foi o Presidente, foi um vereador. E eu disse assim, Sr. Fulano, olha que eu estou, está aqui uma pessoa a ouvir, ainda o telemóvel não dava para falar, ou eu não sabia pôr para a pessoa ouvir, acho que ainda não dava para a pessoa ouvir, para pôr agora em microfone alto, em voz alta. E eu disse, olha, tenho aqui testemunhas que eu estou a falar, agora não vou mandar carta. Porque se eu tivesse tempo, mandava uma carta, um mail, agora há mails, naquele tempo tinha que ter uma carta, chegava no dia, assim, num ofício, a pedir o auxílio para vocês me consertar a porta, que está aqui um perigo, ainda pode... Olha, tenho aqui pessoas a ouvir, porque, portanto, se houver qualquer coisa, eu declino totalmente a minha responsabilidade. E também fui durinho. E não consegui nada. Depois tivemos que arranjar a porta. É estas coisinhas pequenas que falharam a mim. E foi por isso que eu também me desgostou. E cheguei a dizer ao Dr. Laurentino Dias, com muita pena minha, que por ele, eu continuava no VAR. E depois, eu não continuei. Ele sempre se convenceu que eu ia continuar. E ele chegou também a dizer a alguém, caramba, beijam-se me convença, que eu não consigo. Pessoas da direção que trabalhavam comigo, a ver se eles diziam, doutor, você vai ficar. Disse, não, rapaz, vamos ficar mais uma. Não. Deixa-os conseguir. E ele depois, aquelas palavras, aqueles contactos se fazem bilaterais, como se diz. E eu não, porque também senti, e eu cheguei a desabafar com colegas meus da direção, aqueles mais próximos, como disse, eu dizia assim, se eu tivesse assim mais assim qualquer coisa assim da Câmara. Faltou aquele bocadinho, não é? Aquele bocadinho. E até eu na altura dei este exemplo. Eu tenho uma memória muito boa. Agora não me lembro de tudo, mas tenho uma memória fantástica. Mas sou assim desde miúdo. Eu sei as matrículas de carros, a sério. Vocês, carros de quando eu tinha 6 ou 7 anos. Um desafio de dizer os resultados todos das épocas do FAF. Tudo, eu sei. Agora, mas tenho uma memória fantástica. Certo. Ainda hoje tenho. E lembro-me na altura de dizer a essa pessoa da direção, que não foi o Dr. Laurentino Dias, foi essa pessoa da direção que queria, doutor, vamos ficar e tal. E eu queixei-me do apoio que a Câmara, achava que era insuficiente. Eu sei que as câmaras, para eles são, para mim não era. E pronto, cada um tem o direito de... E hoje, tudo bem, as pessoas já não são as mesmas, já saíram, já são outras, também já são outras, o FAF. Agora, acho que a Associação de FAF tem que merecer sempre uma atenção especial da autarquia. Seja mesmo agora, e há de ser sempre o Clube da Terra. E então, ainda por cima disso, Associação Desportiva de FAF. Não é FAF. Está ali, é o nome da terra. E eu disse a essa pessoa, que hoje está vivo, esse senhor, este rapaz, e disse assim, olha, se eu sentisse uma vez, veio li no jornal, o presidente do Sintrense, não sei o quê, António Albino não sei o quê, o nome dele, penso que era Albino, sei que era Albino qualquer coisa. António Albino, penso que era um indivíduo de Viseu. Era que o Sintrense, que na altura tinha subido também à terceira, e Sintra é uma zona assim, coisas, e o presidente, ele a dizer que ia sair, e o presidente da Câmara a dizer assim, o senhor, numa festa que houve, que o jornal transcreveu, que disse, o senhor presidente, e o presidente da Câmara diz assim, mas eu não deixo. E eu citei isso, olha, eu gostava de ter assim um presidente da Câmara de Fábio, eu não deixo, então vamos lá sentar. Por aí se depreende que o apoio que a autarquia dava ao clube, e dizer, não deixo porque vamos ajustar as coisas, eu não vou deixá-lo sair. E eu senti e cheguei a dar esse exemplo, se eu tivesse assim um presente, aliás, aqui, pronto, se for gravado também não faz mal. Cheguei a dizer também, quando o doutor Laurentino me tentou convencer, disse, se eu for presidente da Câmara, era com todo o gosto, que eu sabia que ia haver muita sensibilidade da parte do doutor. Não era dar tudo ao FAF. Eu não queria tudo. Não queria. Mas queríamos o mínimo. O mínimo. Não te dava 18 mil de subsídio.
mais qualquer coisa. Sim, António Lopes Silva, mudando aqui um bocadinho Sim, exatamente. Para irmos mais um bocadinho lá atrás, já falámos aqui dos seus tempos da presidência. Falar em si é também falar na comissão de auxílio que houve ali década de 80, 90, não é? Ali nessa altura. 80 e 86. Com o bingo na sede, o Rally Paper, o Totofaf. Isso. O Totofaf. O que é que se lembra desses tempos e dessas atividades? Eu entro para a comissão de apoio na altura do Totofaf. Eu fui substituir um senhor que era da direção na altura, porque era por equipas. Aos sábados toda a gente tinha a sua equipa e ia buscar aos diversos locais das aldeias, aos cafés, aos restaurantes, até aos barbeiros. Aos sábados, eu tocou-me várias vezes fazer os barbeiros, ir aos barbeiros buscar recolher, porque o sorteio era no domingo de manhã, ali à beira do snack bar de Dom Favo. E eu entrei, houve uma pessoa que me pediu que ia de férias e só o substituía. E eu fui com todo o gosto. Foi o Adelino Leites, o filho do Sr. Fernando Leites, o Adelino, depois, enfim, também já não vai ao futebol, mas ainda encontrei no outro dia, e nós éramos amigos, parávamos todos na Deca Popular. Eu conhecia aquela malta do tempo de João Freitas, presidente do FAF, na primeira divisão. Eu creio que nessa altura ainda não tinha subido, mas havia um entusiasmo muito grande pelo FAF, na altura, toda a gente, porque o FAF estava a fazer uma boa campanha e tal, com o João Freitas a presidente. E então entrei para essa fase no Totofaf, e foi um trabalho lindíssimo. Depois, entretanto, veio o Totoloto, arrumou com o Totofaf, mas o Totofaf deu muito dinheiro ao clube. E depois era assim, havia um grupo de pessoas que paravam todos aqui num café, aqui no Peludo, que era a referência, e que eram todos muito amigos uns dos outros, muito unidos, e depois onde estavam todos, havia uma amizade muito grande. E eu entrei entre já o Totofaf está em andamento, e depois continuei. Depois assim fui ficando nas comissões de apoio, de auxílio. Depois passou a ser chamado de comissão de apoio, depois o bingo aqui na sede social. Entretanto, montamos a sede social. Transmitíamos lá os jogos das pessoas que não podiam, por intermédio do... Relatados por si. Exatamente. Eu dizia que eu tinha um bocadinho de jeito, eu não tinha nada, enfim. Eu era um atrevidito. Não. Eu tinha um certo... eu tinha alguma queda para aquilo, mas nunca vi aquilo como um meu futuro. Mas, também não havia mais ninguém, se calhar. E eu fui fazendo uns relatos, e depois enchíamos à segunda-feira, porque havia o Sr. Magalhães da Bosch, que ele e eu íamos filmar os jogos, íamos todos os jogos da primeira divisão. Depois transmitíamos... À segunda-feira, não é? À segunda-feira era a casa cheia completamente, com as pessoas e queriam ver os jogos. Não é como agora que se transmitem jogos. Né? Jogos aí a torta direito, o FAF, na altura, e era um luxo. E fizemos ali muito, também foi uma grande fonte de receita para o clube. Até nesse aspecto, a nível social, por acaso eu vinha a pensar nessa parte antes de estarmos aqui a falar. O contexto social, a forma como se vivia o FAF, até era muito diferente por causa disso, não é? Agora, aos telemóveis, há muita televisão. Era diferente. As pessoas juntavam-se todas, não é? Muitas horas, além do jogo, isso até a própria sociedade agora é mais isolada, as pessoas vivem mais para si. Antigamente havia mais as ditas, até nos cafés, as pessoas frequentam mais os cafés que frequentam agora. Havia, e Faf era uma terra até à noite, os cafés, tinha outra vida, se calhar noutras terras é igual, porque hoje as pessoas são mais isoladas, as pessoas metem-se mais em casa, talvez pelas redes sociais também, mas a sociedade modificou completamente, modificou muito, e antigamente havia, então, uma equipa de Faf, uma equipa de uma terra, nesse caso a lutar tremendo, de uma forma enérgica, pela luta à primeira divisão, e depois daquele caso que foi em Macedo Cavaleiros, com o Famalicão, foi vivido intensamente. Aquilo foram períodos aqui, mas uma assembleia feita pelo Dr. Luís Marques Mendes, que era o presidente da Assembleia Geral na altura, em pleno estádio do FAF, não foi no cinema, foi na bancada do FAF. Da relva virada. Portanto, foi um período quente, uma altura aqui, o Dr. Laurentino Dias, advogado do FAV, Guilherme Aguiar, advogado do Famalicão. Portanto, houve ali na altura dizia também era entre Norte-Sul, Porto e Benfica, ou Porto Sport, mas o que é certo é que era uma vivência muito grande e as pessoas então vinham para a sede social e depois jogavam-se ali, jogavam cartas, e depois aos jogos à segunda-feira, mas sentia-se muito. O clube agregava muito mais do que aquilo que eram os 90 minutos de jogo. E depois também me lembro quando vinha, ainda me lembro, muitas vezes depois eram corridos os autocarros a chegar, as empresas punham os autocarros a chegar todas por volta das 2h30. Os jogos eram às 3h,
Vinha os de Felgueiras, que era lá da minha zona de regados, os de Arões, de Medelo, de Moreira da Rei, de Armil, tudo. Muita gente vinha de autocarro, nas caminhonetes de carreira, como se chamava, e era tudo preparado para às 2h30 chegar aqui todas a FAF, e vinha cheia sempre. E, quer dizer, movimentava muita gente. E então, com entusiasmo, eu vou dizer uma coisa, eu fui a Vizela, nesse ano em que não subimos dentro do campo, desportivamente, subimos depois na secretaria, em Vizela, nós perdemos lá 1-0. Jogava um Flávio, um moço, um rapazinho que era com... chamava até o Donaldo, que tinha assim um queixinho, um rapazinho que veio da Póvoa, não sei. Falhou um golo. Falhou, enfim, porque não é que ele quisesse. E perdemos lá 1-0. Eu estava na bancada e mais 2 ou 3 dirigentes do FAF, diretores, não falávamos junto da pessoal do FAF. E o golo deles foi marcado um golo assim, pronto, entrou no campo, no pequenino, Agostinho Lima, pelado, não sei, um jogador deles chamado Guerra, nunca mais me esqueço o nome dele, marcou o golo, uma cabeçada, e nós, se ganhássemos aquele jogo, nós subíamos quase diretos, tínhamos a subida quase garantida. E na bancada deles, uma bancada bonita, foi o jogo que mais me custou, porque eu ao descer as escadas, a bancada, tive a desviar-me dos lenços brancos que os defesas dela não estavam a fazer. O Bizarro nesse ano não tinha hipótese de subir, foi o Famalicão. Não tinha hipótese. E eles, os lencinhos, e eu, veja, a descer aqueles degraus, nunca mais chegava lá ao fim, custou-me imenso. E, aliás, como muita gente faz. É dos jogos que mais me marca em termos de FAF. De tristeza. Certo. E depois também a subida da descida na primeira divisão, mas esse jogo em Vizela marcou-me que e os lenços, eu à beira dele, eu a desviar-me deles. E eu não ligar, e a não responder, nem ligar, nem podia, a boca, a fazermos o funeral ali com os lencinhos. Outra das atividades na altura era o 3-2-1, não era? Havia o sorteio do carro. Fizemos uma vez um concurso, mas eu participei, eu participei, normalmente era da bilheteira. Os bilhetes fizemos ali no pavilhão e depois até foi integrado nas comemorações do 25 de Abril pelo Dr. Parcídio, que era Presidente da Câmara na altura, e aproveitou bem, muito bem, era mais uma atividade. Fizemos o 3-2-1, havia um 2-3 da televisão Carlos Cruz, e nós o 3-2-1, e demos um carro. E depois fizemos o Rally Paper, também fizemos. E depois havia... aí fazíamos o sorteio da bola. No sorteio do carro foi a Moreira da Rei entregar uns bilhetes de propósito, não foi? Falávamos daquela história há bocadinho. Não, eu foi isso? Não, eu fui para ter a Moreira da Rei. Okay. E até posso dizer que é o meu amigo Diamantino, que foi presidente da Junta da Moreira da Rei, e que somos amigos. E ele disse-me, liguei e disse, eu fico-te com 5. E eu fui lá com 5, dizer, não tenho aqui mais ninguém, os outros não querem. E nós pedíamos também às juntas para vender. Eu mandava 25 a cada junta. 25 bilhetes, que eram 25. Uns devolviam, outros ficavam. Pronto, mas de uma maneira geral, quase todas, salvo raras exceções, não, todas não, mas colaboravam e vendíamos. E eu então fui a Moreira da Rei vender 5 bilhetinhos, mas pronto, com todo o gosto. Falava do sorteio da bola também, não é? Do sorteio da bola. O sorteio da bola, nós vendíamos, eram 20 contos, 100 euros. E vendíamos, qual era o preço? Não me recordo. Sei que um jogo... Portanto, vendíamos uma bola. Pendurámos lá na árvore, que se comprava o Lourinho, aquele foi jogador do Porto, que era o que fornecia as bolas, o jogador Lourinho, foi do Belenense, depois foi para o Porto. Fornecia as bolas, mas eram as bolas, não é? E não sei se era 20 escudos cada bilhete. Mas, pronto. Mas já havia ali, antes do jogo, a gente já conhecia ali os indivíduos que compravam e vendia-se ali uns motivos. Houve um jogo aqui com o Famalicão, vendemos 3 bolas, 60 contos. 300 euros nós fizemos na altura. Que era um balúrdio. Hoje, isto em 1988. 300... já esgotamos outra. Vai buscar outra. Na altura foi, e era dinheiro que a Comissão de Apoio geria e depois, é evidente, entregava à Associação Desportiva ou à direção, mas trabalhava-se muito, havia muito apego, mesmo como eu disse, aquilo além de ser uma comissão de apoio de amigos, de pessoas que gostavam muito do FAF, do clube, também era uma comissão de apoio de pessoas paravam todas no mesmo café, iam todas merendar juntas.
Hoje, não sei se vão, entretanto alguns faleceram, e paravam todos no mesmo café e eram muito amigas umas das outras. Pessoas de visitar uns na casa uns dos outros, havia muita união, e então, e foram durante muitos anos. Eu entrei já aquilo em andamento, mas ainda fiquei amigo de muitos, e sou amigo de muitos, e foi com muito gosto e muita honra, e foi aí que eu comecei. A sentir o FAF e a lidiar com a direção e a meter-me nos assuntos do FAF e a sofrer com o FAF, porque eu também ainda sofro. Hoje podemos falar nisso. Também gostava de falar nisso. A propósito, hoje parece-me que já não é como naquele tempo. O FAF para mim não é como naquele tempo. Então. E não é da idade. Eu hoje sinto o FAF mais distante de mim. Porquê? Eu acho que o FAF está mais de costas voltadas para os sócios. E não quero ser mal da fita, não quero acusar ninguém, porque a responsabilidade é de todos, eu também sou responsável. Acho que desde que a SAD tomou conta do futebol da Associação de Desportiva da FAF, parece que a Associação de Desportiva da FAF, eu pelo menos sinto isso. Sinto-me mais distante, sinto o FAF mais distante de mim. E não é de eu ter 68 anos. Eu continuo a ser o meu clube, tenho outro, mas este continuo a sentir e a ir e a ver. Agora, fora já não vou, porque pronto, já não. Mas ia interessar-me pelos problemas do clube, mas acho que já não vivo tão intensamente e senti isso, pelo menos comigo passa-se assim. Não sei se as pessoas terão a mesma opinião. Desde que o FAF formou o SAD, acho que sinto o clube mais distante dos sócios e de mim então também. Porque eu sou sócio, não sou mais que isso. Mas tem alguma sugestão? Foi presidente? Não tenho nenhuma. Eu queria que isto corresse bem. Eu quero é que isto corra bem. Isto estou a dizer tudo. E espero bem que corra. Porque se não corre bem, eu não sei o que vai ser isto. Mas eu não sou velho do Restelo. Penso sempre no melhor. Espero é que o FAF tenha encontrado as pessoas certas. E que tudo isto tenha sido feito de uma forma... Às vezes sinto que há coisas ali que não foram tão claras como eu gostava que fosse. Não acuso ninguém que não tenha conhecimento de causa. Mas acho que há qualquer coisa para explicar nestas transições últimas. Não sei, eu não tenho... Mas acho que pelo ouvindo, pelo que eu me apercebendo... Como sócio sente-se pouco esclarecido, é isso? Sim, como sócio pouco esclarecido. Eu se calhar também não fiz tudo para ser esclarecido. Também faço a meia culpa. Mas eu não... Quero que isto corra tudo bem. Há uma das coisas que eu gosto e que, enquanto comigo, foi sempre. Nunca abdiquei da transparência. As coisas comigo tinham que ser muito... E têm que ser. Nessas instituições, têm que ser claras. E não pode haver dúvidas. E eu não sei se alguns de vocês já ouviram isso, mas eu sinto assim que... Acha que, por exemplo, faria sentido haver, como houve na altura, uma comissão de apoio, de auxílio, assim, de pessoas que gostam do FAF, haver assim uma coisa semelhante? Eu estou convencido que agora que não se arranjaria. Não quero com isto... Ou melhor, estou convencido que se arranjava. Agora, no atual estado em que as coisas estão com a SAD, eu não estou a acusar a SAD, que está a fazer mal. Sim, mas em prol do clube, pessoas que se juntassem para fazer atividades só que faziam antigamente. Se fosse convidar os jovens, que agora vocês, no caso de vocês, estão aqui alguns jovens como eram naquela altura, eu digo jovens porque... Enfim, mas pronto, são jovens. E disse assim, vamos fazer uma comissão. Mas para quê? Então não há problemas, eles vão pagando, o FAF não há dívidas, ou melhor, vai pagando aos jogadores, não há ordenados em atraso, o futebol, a SAD paga o futebol, na natação também se vai resolvendo o problema, nas camadas jovens também não vai havendo problemas, portanto não há motivo para arranjar uma SAD. Agora, estou convencido de uma coisa, estou convicto e tenho quase a certeza, é que se isto realmente correr mal, espero que não, se correr mal, se correr menos bem, e para que o FAF não
e que não siga o exemplo de alguns clubes que, infelizmente, foi seguido por alguns e clubes até com muito traquejo no panorama nacional de futebol. Eu estou convencido que aqui há gente em FAF para não deixar cair e para começar como se fosse, sei lá, bem, lutar. Aí comissões e mais comissões, se calhar até mais que uma. Estou convencido que é capaz de se formar. Mas só numa situação uma situação dessas, de desespero autêntico, e que não há outra forma. E teremos que ir, e estou convencido que se arranjava até mais que uma. Porque eu também vejo, aproveito para dizer, vejo também muita juventude com apego ao clube. Eu fico bem contente. Juventude é malta dos 30, 35, vocês sim, as gerações novas. E até se calhar mais novos, e muito apegados ao clube, e a gostar, e a ir, e a participar. E eu estou convencido que dentro dessa juventude, dessa malta, que se arranjaria isto. Estou convencido que agora, no atual contexto, não. Que não vejo assim... não. Agora, pelo fervor clubista que noto que as pessoas têm, que são todas eu tenho visto malta jovem e fico bem contente, as pessoas a aderir ao FAF, a ir a lutar e a preocupar-se e no domingo nos jogos e a querer saber e a fazer mais pelo FAF. Estou convencido que se arranjaria isso. Numa situação de desespero, não é nesta atual situação. Certo. Ou é agora ou nunca mais é. Estou convencido que se arranjaria até mais que uma. António Lopes Silva, o seu passado, a sua história na Associação Desportiva FAF também está muito ligada quando havia o handball no clube, não é? Eu fui responsável pelo handball em 93, 94. Fui da secção era o vice-presidente para as amadoras. E entre as quais tinha o handball e a natação. Já faço desde já a meia culpa. A natação, não tive hipótese de fazer nada na natação, também não era preciso, tudo corria bem e fui muito mau vice-presidente em termos de natação. Acho que só fui uma vez à piscina. Porque aquilo ia correndo e tinha lá um responsável, aquilo ia correndo, pronto, e os resultados iam havendo uns resultados, enfim, pronto. Em termos de handball foi um trabalho fantástico, também com um grupo de pessoas que me acompanharam e que meteram no handball, que eu não era um homem de handball, e nem nunca serei, eu sou um homem de futebol. E é o desporto mas fiquei uma coisinha pelo handball. E foi num ano em que nós nos aguentamos na primeira divisão, pela primeira vez. Tem assim, história, memórias desses tempos do handball? Não tenho assim... Não sei, assim de repente não me ocorre nada, mas sei que os treinos eram à noite e eu jantava e depois e também tivemos apoios. Nós tínhamos grandes apoios no handball e eu fui, entre comas, empurrado, e houve um projeto, houve alguém que disse assim, só há esse projeto se for ali o Toninho. Parámos todos na sede social. Eu não digo quem foi a pessoa que disse assim, Toninho, está aqui um projeto, mas é consigo. E essa pessoa até nem fazia parte. E nem era empresário. Mas eu já reuni os empresários, tem que ser você. Assim, eu nem sou dono de bola. Eu comecei a brincar com aquilo. Era o Tony Augusto Nogueira, o presidente. Eu comecei a brincar com aquilo, mas não foi ele que me disse. E eu comecei a brincar. Eu nem sou dono de bola. Passa para... E depois puxar isto para aquilo, mais... Pronto, vamos lá fazer um ano e vou ver o que é que isto dá. E pronto, e lá vamos. E até aproveito depois na parte final desse ano, depois saí. O FAF aguentou-se na primeira divisão. Desceu nessa altura o Braga e o Tavira, o Vela Tavira. E nós aguentamos. Tínhamos uma boa equipa. Tínhamos 2 jugoslavos, na altura, assim que se dizia. Tínhamos aqui mesmo de Portugal. E tínhamos estes rapazes de FAF que jogavam bem. E aguentávamos. E pronto, e depois eu saí, a equipa saiu, a direção que estava comigo, e lá nos aguentamos, mas era um projeto realmente bonito. E aí o que eu ia dizer, mas é um mundo completo, é um mundo diferente do futebol. O futebol é mais gente, é mais difícil chegar aos lugares de topo. Conheci, por exemplo, o presidente da Federação, eu tinha uma coisa que eu fiquei, a maneira como as pessoas lidavam, são mais próximas. Era menos clubes. Sim. Ainda hoje assim. Há menos clubes, o relacionamento é muito mais próximo de uns com os outros. Por exemplo, eu na altura, passado 3 ou 4 meses, falei uma vez com o presidente da Federação, que é um senhor que faleceu já, foi muitos anos presidente da Federação Portuguesa de Handebol. Eu fui o FAF Belenenses, o Belenenses FAF, perdemos lá por 2, muito roubadinhos. Digo mesmo, roubados. Havia um árbitro que era um gordo, desculpa ter um olho forte, que era ali de armazém. Eles é que me diziam, aqueles indivíduos, é sempre o mesmo. E o presidente da Federação estava lá, e estava lá o presidente do Belenenses, e o gajo veio ter comigo, lá o presidente da Federação, pediu-me desculpa.
E eu disse assim, ele manda-me você é bom gravar o jogo, manda-me a cassete do jogo que eu quero ver essa. Mandei-lhe a cassete do jogo e depois deu-me o número do telemóvel do telefone. E qualquer coisa ligava, era assim um mundo mais próximo. E depois mesmo com os indivíduos do ABC, havia assim depois federações, havia assim mais proximidade, talvez por ser menos clubes. Mas foi um mundo que eu até gostei. Nesse ano gostei. Mas não era aquele mundo que eu... Mas acho que fizemos um bom trabalho. E aguentamos na primeira divisão, que era o objetivo. E depois, pronto, o handball deixou de ser... Isto em 93, 94. Sim. Depois o handball em 96, eu creio 96, que deixou de ser a Associação Desportiva de Faf. Enfim, também não poderia ter tudo, se calhar. O Faf também ter tudo. Hoje também só houve uma fusão na natação, não é? Houve ali fusão não, Decisão. Uma dispersão, uma divisão. Enfim, também não estou muito dentro disso, não posso falar sobre isso. Isso não mas fui, também tenho que dizer a verdade, fiz umas coisas boas no handball, mas na natação não liguei quase nada àquilo. Porque eu não podia, como é que eu ia para a piscina fazer? Eu às vezes disse, eu vou à piscina fazer. Eles estão todos a treinar. Em termos monetários e desportivos, aquilo vai andando. Estão lá os professores a dar-lhe. Está lá o dirigente, que era o Dr. Carlos Alto, aquilo vai andando, ele transmite-nos nas reuniões das amadoras o que é que a gente está. Pronto, está tudo bem a correr na natação, o dinheiro, pronto, tudo correto. Agora, e uma vez houve alguém que me disse, um responsável pela natação, pelas amadoras, fui uma vez à piscina. Um calor, foi umas provas que houve lá e eu fui, e só ia ver as provas, mas não tinha, porque também não era compatível com os meus horários, mas aquilo lá foi andando, foi correndo. Acho que reconheço que para a natação não fui muito bom, não, porque não dediquei muito. Aquilo lá foi correndo, ninguém afogou também. mas estava mais vocacionado para, era outra coisa o handball, e realmente falhei assim um bocadito mas em termos de apoio, em termos de presença, porque aquilo correu lindamente, nunca houve nada de que apontasse à secção, tudo, e eu lá sendo informado, mas tudo. Então, já falamos aqui do futebol, do handball, da natação, da comissão de auxílio, de muita coisa que o ligou à Associação Desportiva de Faf. Tem assim mais alguma histórias de jogos, de momentos, de coisas de balneário que queira partilhar? Exemplo daquele Faf Gil Vicente que falávamos do árbitro em off. Deixa-me ver se eu... Assim, alguma... O Faf Gil Vicente há bocado, lembro-me que eu estava atrás da baliza, mas isso agora não vou contar, isso não se conta. Não tenho Pode assim... contar se quiser. Não tenho assim história. Desde quando foi do Gil Vicente, que depois veio lá as tropas de Braga. Quando foi, mas eu não fui a Viseu. Quando o Fá foi muito roubado por um árbitro do Adélio Pinto do Porto. Eu não fui a Viseu ver esse jogo. Soube depois da história que me contavam os amigos, que eu acompanhava muito, que o alguém de Fá foi à casa dele tentar tirar desforro disso, mas não tenho assim de repente não me ocorre. Podes dizer? Fafo Marco 3-0. Fafo Marco 3-0. Ui, nem me fala. Foi, depois o árbitro teve... há uma história do árbitro sair fardado de polícia. Foi naquele jogo ali no Fafo Sporting. Sim. Eu não fui ver esse jogo. Mas depois a história foi um penalti e marcou o Sandonai do penalti do Sporting. Não estou a dizer se é justo ou injusto. O Sporting ganhou e pronto. Seguiu em frente. Essa capa de jornal, salvo, está lá na sala de imprensa do estádio. E com o Fafo Marco fomos também... Mas nós já sabíamos. Tenho outra história no Marco de Canaveses. Estou eu, o Dr. Leonardo e o Presidente do Marco, Ferreira Torres. Treta, que conversa aquele homem tinha. Eu era o mais purinho do mundo. Ele era o indivíduo que manobrava os árbitros na Nacional do Porto, pelo menos era o que eu dizia. E árbitro, um senhor Paulo Pereira, de Viana do Castelo, que agora comenta num jornal qualquer. Ele durou pouco tempo na arbitragem. E nós perdemos lá 3-1. Mas nós acho que já não tínhamos muitas aspirações nessa época. E o Marco é que estava em perigo de descer. E nós, uma coisa que lá, uma coisa sem jeito. E ele disse, e eu começo, mas o Fafo ser prejudicado por Paulo Pereira de Viana do Castelo.
que não, ainda não era um novato e tal. E ele diz assim, eu nem sei quem é o árbitro. O Ferreira Torres. Ele era da Comissão de Árbitros da Associação de Futebol. Ele e um tal, não sei quem, um indivíduo qualquer. Eu não sei quem. Eu nem sei quem. O doutor Antônio Dias. Quem é o árbitro? Quem é? E o doutor Antônio Dias empiscava. Olha este. Olha como que diz, olha aí. No fim, 5 minutos do fim, marca um pênalti a favor do FAF sobre o André, o nosso avançado. E eu disse assim... O André Sineta. O Sineta. E isso. Isto pronto, fez 3-1. Mas isto não foi pênalti. Mas ele marcou, mas também os nossos também não foram. Ele também marcou o robô. E depois marcou um pênalti, acaba de fazer 3-1. Ridículo. Aí aqui ganhamos daqui 3-0. Foi no jogo anterior ao que foi com a vitória de Setúbal. Porque nessa semana, porque eu conto uma história que se passou com o Flávio Meireles nessa semana com a vitória de Setúbal. Nós fomos aliados por vitória de Setúbal por 2-1, foi o Ricardo Fernandes que marcou o golo, e eles a acabar de Setúbal fez 2-1. E nós na semana anterior, nós tínhamos jogado com o Marco no domingo anterior. Expulsou o Rego um indivíduo de José Pereira de Aveiro. Já sabia. Em Hermesinde, aparecia sempre José Pereira de Aveiro. Era uma coisa impressionante. José Pereira de Aveiro, Deus nos livre. Então para as equipas do Porto, da Associação de Futebol do Porto. E José Pereira de Aveiro prejudicou-nos tanto. Ganhamos 3-0. Estava no camarote da direção do Marco, que não era o Ferreira Torres, estava lá um indivíduo qualquer, não sei, estava lá. Tivemos que ir lá buscá-los, que era um camarote que ficava na ponta da nossa bancada, e eles não quiseram vir para a nossa beira, para o nosso camarote, que era da praxe convidados, estamos lá, e dámos os bilhetes, pronto, eles iam. Eles começaram a ser insultados pelo pessoal da bancada daqui do FAF, tivemos que ir lá buscá-los para o nosso camarote, porque eles estavam a ser insultados, que era uma coisa, e venham para a nossa beira, fomos buscá-los. Ganhámos 3-0 e o árbitro teve que sair pela guarda. Teve que sair pela GNR. O indivíduo, e na GNR depois juntaram-se lá. E pronto. E uns a dizer, você arrancou, nunca mais venha ao futebol, você é um gato. Pessoas que lhe chamaram, ganhámos 3-0 e teve que sair pela guarda. Que era uma coisa, eu isso detestava isso. Outra vez, também aconteceu uma cena no Leixões. Leixões FAF. Isto vai dizer que era muito complicado o futebol. O futebol havia assim os árbitros às vezes para subir ou para ser. E então segurar a massa adepta às vezes era complicado. Eu, em Matosinhos, eu estou no camarote do clube visitante, e mais 3 ou 4 diretores que não me recordo quem for, já não me recordo quem era, mas éramos 3 ou 4, o que faz jogar, do outro lado, na outra baliza, mas numa ponta da bancada. Agora há uma bancada nova, nós que a gente vê pelas televisões, na bancada nova, mas é na bancada ao lado de cá, daqui, portanto, onde eram os balneários. Na pontinha, o último camarote, o penúltimo, estava lá a direção da FA. E um jogo quente, estamos quase sempre a ganhar. E eles fazem o 2-2 mesmo a acabar, iam fazer o 3-2. E o fiscal de linha marcou fora de jogo. Era o fiscal de linha que estava junto ao banco deles. Portanto, eu não posso dizer de boa fé se foi fora de jogo, senão foi na outra. Eu estou aqui, é do outro lado, não tenho opinião nenhuma. O que é certo é que o Bandeirinha ficou lá, anulou o golo, faltava 2 minutos para acabar, os já estavam nos descontos e eles ganhavam 3-2. E o jogo nos últimos quarto de hora, aquilo houve golos de parte a parte, foi um jogo quentinho. E nós, assim, e os lixonenses, os adeptos, virados a nós, à direção, não, gatunos, corruptos, comprais tudo. Mas ia querer subir, e nós vamos levar aqui um arraial de porrada. Eu disse, que caramba. Eu ainda fumava naquela altura, a fazer que estava descontraído, a não ligar, a acender um cigarro, mas sabe lá bem como. Mas lá vamos embora sair daqui para fora. Então. Entretanto, acaba o jogo e lá viemos. Mas houve tentativas da questão, não aconteceu nada. Lá viemos embora, dissemos, o árbitro fica dentro do campo. Não sai para o balneário. Porque não tinha a bancada toda a querer, a bancada ali, todos.
e a guarda, não lhe, a força policial não lhe garantia, e o árbitro, não, eu não vou, eu não saio. Não, pode vir. E ele, não saio. E nós, assim, vamos embora nós, aproveitamos esta oportunidade e saímos. E eu, diretamente ao balneário do FAF, e só disse assim, rapaziada, e o Canuta, que era um jogador do FAF na altura, disse, Canuta, toca aqui para depressa. A desequipar depressa, tomar banho, nem tomei banho nem nada, vamos embora todos, que isto vai sobrar para nós. Porque se, entretanto, o árbitro vem para o balneário, regressa ao balneário dele, e os adeptos iam subir contra o FAF. De certeza que ia sobrar para... Aliás, o autocarro ainda levou uns pontapés à saída, e os jogadores, depressa, vamos embora, o mister, vamos embora depressa, todos depressa, isto vai sobrar para nós, o árbitro está dentro do campo, e os jogadores todos, alguns nem tomaram bem, viemos para o autocarro arrancou, o autocarro ainda levou uns pontapés cá em cima, depois, agora não sei explicar bem, mas era cá em cima, uns sítios que lá estavam, acho que ainda veio uma pedrada, mas que, pronto, não deu cabo de nenhum vidro, né? Vínhamos já na circunvalação, ali perto do Hospital de São João do Porto, já víamos, nessa altura é que o árbitro saiu do campo, e nós já víamos a caminho, porque nesse jogo, senti assim, se o árbitro bem para o balneário, como era normal no fim do jogo, mesmo com as tentativas de agressão que ele estava a tentar mover, ia sobrar para nós. Eles iam esperar à porta do nosso, que era assim na ponta do balneário, que eles iam esperar lá por nós, os adeptos lixam. E nós fugimos, quer dizer, viemos embora, e eles, depois, olha, saiu agora do campo, o árbitro regressou agora aos balneários. E eles levaram uma multa muito grande, um castigo muito grande, e eu só faço esta pergunta. As massas adeptas e o futebol é paixão, eu também sou e às vezes a gente não sabe como reage, e temos reações que não se explicam, e a gente passado, como é que eu fiz isto? Mas naquele momento, como é que eu só dizia para comigo, como é que um fiscal de linha faz uma coisa desta? É porque tem a certeza absoluta do que está a fazer, porque senão muitos a covarde deixa seguir, é para a equipa da casa, até já deixa seguir, até um penalti, às vezes assim, umas influências, e às vezes os árbitros a covarde, e tem, para não estar, siga, e manteve-se ali, o árbitro, e eu só dizia isso, mas eu não tenho opinião sobre o lance, não tenho, nem tinha, nem podia ter, era do outro lado, só diz assim, se ele marcou, é porque tem a certeza, e tinha que ser escandaloso, porque na dúvida, não é como agora cá o VAR, na dúvida, aquilo não havia VAR, aquilo seguia, e eles ganhavam, 3-2, e ganhamos também várias vezes no Leixões, ganhamos lá várias vezes, mas era um campo difícil, o Leixões é muito difícil. Sim, só gostava, só fazer mais uma pergunta, para uma resposta mais telegráfica. Sim. Tem uma grande história ligada à Associação Desportiva de Faf, e no fundo é perguntar-lhe o que significado é que tem a Associação Desportiva de Faf para si. Continua a significar muito para mim. Eu tenho orgulho em gostar do FAF e tenho uma grande paixão pelo clube. Se me perguntarem se eu voltaria, tive muito tempo e continuo de certa forma agora de fora, mas ligado ao clube, e tive muito tempo ligado ao clube e tive vivências muito, muito bonitas com o clube, e continua a ser uma grande paixão que eu tenho. E se me perguntar se eu faria a mesma coisa, não posso responder, mas se calhar fazia, porque o FAF há de ser sempre uma eterna paixão. Até quando? Espero bem que seja para sempre. António Lopes Silva, muito obrigado. Ora, foi um prazer da minha parte. E foi mais um episódio do Conversas de Amarelo e Negro com António Lopes Silva. Muito obrigado. Ok.